Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas-Schubert, editora FEB. Nós vamos ver agora parasitose espiritual. O que vem a ser uma parasitose espiritual? Assim como existem os vírus, bactérias, amebas, os vermes em geral, que são parasitas internos, assim também vai existir a parasitose espiritual, fazendo analogia para que a gente possa entender como que eles acontecem. Portanto, vamos procurar entender e descobrir esse processo, para que nós possamos nos proteger dessa perda de energia. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale, indebitamente, das possibilidades alheias. Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier, capítulo 4. Então, nós precisamos estar bem atentos, porque todas aquelas entidades que vivem no mundo espiritual de forma ociosa, que procuram achar uma brecha em um de nós, começa a puxar nossa energia, sugar nossa energia. São chamados, então, de vampiro. Existem várias gradações de vampirismo, tanto de encarnado para encarnado, quanto de desencarnados para encarnado, e provavelmente vai existir também de encarnado para desencarnado. Mas nós vamos fazer nosso estudo para a gente entender, dentro da visão de Sueli Caldas-Schubert, esses mecanismos, esses processos. Existe vampirização em larga escala desde os tempos imemoriais. Sempre existiram criaturas que vivem às expensas de outrem, absorvendo-lhes as energias das mais diferentes maneiras, tanto no plano físico quanto no espiritual. Assim, os que se encontram muito apegados às sensações materiais prosseguem, após o túmulo, a buscar frequentemente os gozos em que se compraziam. Portanto, nós temos que prestar bem atenção nessa situação. Então, um dos vampiros nós já identificamos. São espíritos que têm determinados vícios aqui na Terra. Então, ao desencarnarem, eles vão buscar pessoas que tenham os mesmos vícios, os mesmos padrões de raciocínio, de gostos e de tendências. Mas, quanto mais sutil, quanto mais evangelizada for as nossas atitudes, nossas ações, melhores espíritos ficarão ao nosso lado. Aqueles que querem cultivar o vício e outras situações, como ele diz aqui, que o espírito deixar o corpo carnal, o corpo ficou lá no túmulo, mas o espírito vai sair por aí vagando e sofregamente ele vai buscar os gozos que ele se comprazia. Vamos continuar. Para usufruí-los, para que eles continuem usufruindo aqueles mesmos gozos, vinculam-se aos encarnados que vibram em faixa idêntica, instalando-se então o comércio das emoções doentias. Portanto, se nós estamos vinculados a espíritos, ou nós carregamos, logicamente, se nós carregamos vícios, nós nos vinculamos a espíritos que também têm vícios. Então, nosso padrão vibratório vai atrair outros espíritos também viciosos para nós. A importância disso é que a gente tem que procurar nos fortalecer, nos valorizar, para não estarmos nesses padrões, para sairmos desse padrão, para não ficarmos presos a vícios que são degradantes, que são doentios, que são aqueles que levam a pessoa a ficar doente. Com isso, atrai-se espírito também doente. E quando desencarnar, torna-se um espírito doente à procura de alguém naquele padrão vibratório para sugar as energias. O que não deixa de ser uma situação bem deprimente. Por outro lado, os obsessores, aí já é uma casta de espíritos que querem se vingar, eles começam a medir as ações da pessoa para atacar. Vamos ver. Por outro lado, os obsessores, por vingança e ódio, ligam-se às suas vítimas com o intuito de absorver-lhes a vitalidade, enfraquecendo-as e exaurindo-as, para conseguirem maior domínio. Portanto, à medida que as pessoas vão perdendo energia, vão ficando cansadas, abatidas, esses espíritos então vão adquirindo domínio sobre a pessoa. Certa vez, às vezes a gente fala assim, tirando energia, deixando cansado, que normalmente é que a gente vai pensar na vampirização. A gente foi atender uma pessoa e ela tem uma coleção de espíritos que acompanham ela. Cada vez que a gente atende essa pessoa, tem algumas surpresas para nós um pouco diferentes. Então um dos espíritos falou assim: ela gosta de festa, eu insuflo ela para ir para as festas. Ela gosta de comer, eu insuflo ela para comer. Aí ela é muito prepotente, então eu insuflo ela naquela prepotência.
e ela fica toda energizada, se achando que ela é a senhora de todas as verdades. Aí começou a fazer uma série de descrições sobre a pessoa. Vou deixar ela gorda igual uma bola. Depois ela vai entrar num processo de definhamento. Logicamente que a gente não vai falar isso para a pessoa que estava passando pelo tratamento, mas a partir dali, do diálogo com aquele espírito, da conversa com aquele espírito, ele foi entendendo que não era para ele continuar daquele jeito. E a pessoa mudou muito a partir dali. Portanto, nós temos que ter cuidado, que às vezes a gente pensa na vampirização para nos exaurir, e às vezes a vampirização é para nos elevar, nos acharmos, ficarmos com arrogância em top. Aí, a queda está próxima também. Então, caiu de mais energia, ou ficou muito eufórico, muito exaltado, ou exaltada, descompensou, temos que voltar para um padrão normal, de uma pessoa normal. Eu gosto demais de festa, que eu tenho que ir para festa todo final de semana. Alto lá. Mesmo sendo jovem, adolescente, o que for. Eu gosto muito de ficar estudando o dia inteiro. Também nós temos que ter cuidado. Os excessos não são bons. Idêntico procedimento tem os desencarnados que se imantam aos seres que ficaram na Terra e que são os parceiros de paixões desequilibrantes. Então, as pessoas morrem. O amigo ficou. O amigo do copo, o amigo do futebol, o amigo das festas, ou amiga também, tanto faz. Então, eles mantêm o mesmo vínculo de paixões, um puxa o outro. Igual dois ímãs. E vai ficar o processo de vampirização de uma energia já bem desequilibrante. Só que, se esse espírito que desencarnou for amparado, o outro vai mudar sua conduta também. Mas vamos lá. Ressalta-se, o objetivo agora é estudar só a perda de energia por processo de vampirização. Ressalta-se que existem aqueles que, já libertos do corpo físico, ligam-se inconscientemente aos seres amados que permanecem na crosta terrestre, mas sem o desejo de fazer o mal. Simplesmente acoplam na pessoa, mas não tem aquele desejo de fazer o mal, não tem aquela vontade de fazer o mal, de prejudicar. Simplesmente acoplam. Por gosto, por amizade. Às vezes é a mãe com o filho com a mãe, mas não tem o desejo de fazer o mal, mas como estão desequilibrados, fazem o mal. E mesmo entre os encarnados, pessoas existem que vivem permanentemente sugando as forças de outros seres humanos e que se deixam passivamente dominar. E aí vai existir as mais variadas formas de dominar e sugar energia. Mas tem uma bem característica. São aquelas pessoas que chegam perto da gente, a gente começa a bocejar, fica cansado, né, sem energia. Na homeopatia, essas pessoas que deixam o outro desvitalizado são quinas. São também chamados de olho gordo. Ela chega para uma planta, que planta bonita, a planta morre. Então são um conjunto de situações que nós precisamos aprender a nos desplugar delas, a nos livrarmos dessas situações, dessas condições, para termos melhor qualidade de vida, para termos melhor saúde. Essa dominação não fica apenas adstrita à esfera física, mas tal como mencionamos no capítulo 5, que se refere à obsessão entre encarnados, intensifica-se durante as horas de sono. Quanto mais profunda for essa sintonia, maior será a vampirização. Então, vampirização vai existir de todos os níveis, vampirização vai existir em todas as situações. E tem também essa que se estende à hora do sono, que fica bem pior. Porque espírito com espírito, aí ali vai, quem tiver mais domínio sobre o outro vai impor determinadas regras e o outro vai cumprir automaticamente por um processo quase de hipnose. E as energias vão se esvaindo, vão sendo sugadas. Aí tem esse número 21, vampirização, está embaixo. Também aqueles que se aproveitam do trabalho alheio, em regime de quase escravidão, pagando a essas criaturas salário de fome que as colocam em condições subhumanas, exercem, de certa forma, a parasitose. Então, nós temos aí 3 parasitoses. Temos a parasitose de espíritos que sugam seres humanos, temos a parasitose de pessoas que sugam as energias de pessoas, e temos a de pessoas que sugam a energia de pessoas por meio mais cruel ainda, que é do regime de quase escravidão. Portanto, ainda vamos ter o de encarnado para desencarnado, que
puxam as energias daquele espírito, prejudicam as ações daquele espírito, evocando ele constantemente. Portanto, nós temos que ter tudo com moderação. Tudo tem que estar ponderados. O caminho do meio, como o Buda ensinou, um grande caminho, para que a gente tente manter o equilíbrio. Em tudo tem que ser assim. E fazer o bem e as orações é um grande remédio para nós termos condições de nos libertar de certas obsessões, de certas amarras que o mal tenta colocar em nosso caminho, em nossas vidas. Em qualquer dos casos, configura-se perfeitamente a parasitose espiritual. Portanto, em todas os três, e mais a que a gente colocou, são parasitoses espirituais. Alguém está sugando a energia do outro. E muitas outras situações que, logicamente, que não dá para enumerar todas aqui. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz compara os parasitas existentes nos reinos inferiores da natureza aos parasitas espirituais. Visto que os meios utilizados pelos desencarnados que se vinculam aos que permanecem na esfera física obedecem aos mesmos princípios de simbiose prejudicial. Portanto, aí ele vai mostrar ali para a gente a questão da parasitose com aqueles parasitas que existem no reino da natureza. Nós vamos ter vários exemplos, aqueles links, que também é um processo de parasitose, mas ali ambos se completam sem prejudicar ao terceiro. Mas tem a figueira que ela nasce em cima de uma árvore e com o tempo ela mata a própria árvore. Então, é importante nós entendermos que existem vários níveis de parasitas e efeitos também, existem vários tipos de efeitos que esses parasitas podem causar. Reportando-se aos ectoparasitas, os que se limitam à própria ação às zonas de superfície, e os endoparasitas, os que se alojam nas reentrâncias do corpo a que se ligam. Traça o autor um paralelo entre estes e a ação dos obsessores. Então, a comparação que ele vai trazer dos ectoparasitas, dos endoparasitas com os obsessores e como eles manipulam a nossa energia, como que eles sugam a nossa energia. Realmente, encontramos muitos desencarnados que agem como ectoparasitas, ou seja, então, espíritos que já estão desencarnados, que vêm sugar a energia da pessoa, absorvendo as emanações vitais dos encarnados, que com eles se harmonizam aqui e ali. Cuidado com quem você está se harmonizando, cuidado com quem você está se sintonizando, se agrupando. Como são os que se aproximam eventualmente dos fumantes, dos alcoólatras e de todos aqueles que se entregam aos vícios e desregramentos de qualquer espécie. Qualquer que seja o vício, qualquer que seja o desregramento que a pessoa tem, em qualquer área, ele está se vinculando a espíritos que vampirizam sua energia. Estão se vinculando a espíritos que manipulam suas energias e tentam atrair para si, de alguma forma, um fluxo de energia para que eles se sintam, então, na condição de absorvedores das energias daquela pessoa e vão deprimindo cada vez mais a pessoa, vão prejudicando cada vez mais a pessoa. E como endoparasitas conscientes, os que, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, então o ectoparasita vai estar mais relacionado a coisas mais brandas, até mesmo chegar a vícios mais graves, mas eles não estão na esfera externa, ligando a pessoa, sugando as energias das pessoas através dos vícios. Assenhoreiam-se de seu campo mental, desculpe, mas a gente vai voltar aqui, e como endoparasitas conscientes, os que, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, então eles vão procurar saber onde tem uma brecha para eles adentrarem, assenhoreiam-se de seu campo mental, impondo-lhes ao centro coronário a substância de seus próprios pensamentos, que a vítima passa a acolher como se fossem os seus próprios. Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente, estacionários ambos no tempo, até que as leis da vida lhes reclamem, pela dificuldade ou pela dor, a alteração imprescindível. Então, a partir do momento que esses endoparasitas adentram a forma da pessoa pensar, a forma da pessoa agir, através de estudos minuciosos, eles começam a impor o seu próprio pensamento na mente da pessoa, através do coronário, e com isso eles vão manipulando as energias, se assenhoreando das energias das pessoas, fazendo com que ali se estabeleça um processo de simbiose,
que refletem mutuamente mente a mente, estacionários ambos no tempo, no espaço, e eles vão criando cada vez mais vínculos, reclamando dificuldades enormes para o seu processo de crescimento, somente por uma dor muito atroz ou pelas alterações imprescindíveis que o processo evolutivo causa para a pessoa. Então, nós temos que ter muito cuidado para não cairmos nesses processos de entrega, que vai de tanto se entregar àqueles padrões mentais, acaba criando uma integração de sentimentos, de ações, que podem comprometer a própria encarnação do encarnado, levando a cometer atos bem complexos. No meio político, acontece muito isso. Agem dessa forma os obsessores que pretendem subjugar a sua vítima num processo lento e contínuo, progressivo. Evolução em Dois Mundos, pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, capítulo 14 e 15. Então, quem quiser saber mais sobre o assunto, eis uma fonte de estudo para se informar um pouco mais. É importante nós entendermos que o processo de subjugação e possessão são raros para trazer problemas de distúrbios sociais graves. Mas existem outros distúrbios sociais causados por esse processo de vampirização que passam desapercebidos por nós. Porque entender, compreender e sentir, visualizar todos esses processos adoecedores, não são todas as pessoas que vão estar em condições de observar o drama que está acontecendo ali e a trama que está por trás daquela situação. Observe-se, todavia, com relação aos seres humanos, que aquele que age como ectoparasita pode passar a atuar como endoparasita, caso queira e encontre campo para o tanto. O parasitismo espiritual ou vampirismo é um processo grave de obsessão, que pode ocasionar sérios danos àquele que se faz hospedeiro ou obsediado, levando-o à loucura ou até mesmo à morte. Então, o processo de vampirização, nós já falamos lá no início do estudo, né? Acabamos fazendo essa antecipação dos fatos, mas a gente sempre é bom reforçar, a pessoa vai perdendo energia, até adquirir uma doença mais complicada, normalmente não vão se descobrir facilmente a doença, e leva a pessoa à morte. E por outro lado, nós citamos que a pessoa vai para exaltação, e nesse processo de exaltação, a pessoa come demais, se diverte demais, fica acordado demais, e em um dado momento, ela começa a se degradar. Dava para entender que poderia ser uma AIDS. Portanto, os mecanismos que esses espíritos usam para atingir seus fins são mordazes, são astutos, são bem articulados. E nós temos que ter todo o cuidado para não nos deixar enredar por esses processos. O quadro das aflições e degradações humanas é bastante deplorável. Daí porque a missão do Espiritismo avulta a cada instante, pois que ele traz a única terapêutica possível para esses dramas pungentes. E por que o Espiritismo é o único que vai trazer isso para nós? Porque ele mostra que existe o processo de obsessão, o Espiritismo mostra que existe a ação dos espíritos na nossa vida, o Espiritismo mostra que existem mecanismos adoecedores da relação dos espíritos conosco e de nós para os espíritos, ou seja, há um conjunto de forças, um conjunto de situações que nós temos que ficar muito atentos, muito ligados, para não deixarmos-nos cair gostosamente naquele processo, para não deixarmos-nos cair naquela situação de desequilíbrio, naquela situação degradante. Trabalhemos, pois, para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar moralmente, e evitando dessa forma criar vínculos com espíritos doentios. E uma das melhores formas é o estudo. Aqui nós estamos lendo, estamos comentando, e você começa a ter mais um campo de informação para enriquecer os seus conhecimentos. Os ovoides, agora vai ser o próximo capítulo, é um dos processos mais cruéis de obsessão. Muita paz e luz, que Jesus abençoe seu lar, abençoe sua família, e que possamos, unidos no ideal superior, trabalharmos intimamente pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento. Estude Kardec e compreenda-se mais. Estude Kardec e adquire a luz espiritual do entendimento da vida pós-morte, ou da vida pré-nascimento. Tanto faz. Ou seja, entendamos que existe um mundo espiritual, repleto de vida, repleto de ações, e que precisamos conhecê-lo bem para não cairmos nas armadilhas e arapucas que essas situações nos colocam. Obsessão e Desobsessão, editora FEB,
Visite o site da FEB, febeditora.com.br. Lógico que esse é o site da editora da FEB. O site da FEB não é exclusivamente esse aqui, mas por esse você chega àquele e também no próprio Google você coloca FEBnet, que vai te conduzir para o site exclusivo da FEB. Paz e luz, muitas bênçãos de Jesus em sua caminhada.